Agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição. É o Evangelho de Maria, mãe de Jesus, no Magnificat, libertadora, cheia de sonhos libertários, os quais têm sido proibidos de serem os sonhos das mulheres. Você vê lá em Lucas o salmo, a oração de Maria glorificando a Deus por ter feito a provisão a ela de ser a mãe do seu Salvador. De ser a mãe do seu Salvador. Ela nunca achou que era mãe de Deus, de nada disso. Ela era mãe de Jesus. Filha de Deus, mãe de Jesus, Jesus, o Cristo, que era o Salvador dela e que a precede. O Cristo é eterno. É nele que todas as coisas foram criadas, no Cristo. Jesus é a encarnação do Cristo há 2000 anos atrás. E Maria foi mãe de Jesus, indivíduo na história. E a oração dela, o Magnificat, é uma das orações mais revolucionárias que praticamente nenhum homem na história bíblica produziu uma oração tão libertária quanto a de Maria. Fique sabendo disso. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. O que eu vou falar está aí, ó. Dê uma olhada aí sobre o tema. Eu quero ser grande para Deus. Que é o que todo mundo quer há muito tempo. Há muito tempo. Mas cada vez mais a gente vê pessoas que não se convertem para servir a Deus. Elas se convertem para serem servidas pelo Evangelho. Elas não se convertem para expressarem o amor e a humildade de Jesus, que é manso e humilde de coração, no amor simples, manifesto ao próximo, ao outro, àquele que vemos diante de nós. Não, todo mundo quer sentar no ombro de alguém, todo mundo quer o andor. E ainda mais nesses tempos de internet, onde qualquer bobagem pode viralizar, onde quanto menos o indivíduo sabe, mais gente ele tem para ouvi-lo, onde mais desinformado ele seja, mais impressionante ele se torna, porque quanto menos informado ele seja, mais especulativo ele é, mais criador e construtor de arquiteturas ficcionais, ou de esculturas ficcionais, fruto da projeção imaginária deles acerca de Deus e de Jesus, são construídas, como eu disse ontem, são Jesuses de todos os tipos e formas e caracteres e definições de expressão histórica totalmente antagônica, a ponto de que eu disse que a maioria das expressões dos Jesuses contemporâneos são a cara do diabo, a cara de Satanás. E uma das demonstrações disso é o que se faz com as mulheres em quase todo o cristianismo. E nesses que se dizem os mais puros, ou mesmo puritanos e santos, e preservadores das vírgulas, das cartas de Paulo, até os nomes das pessoas que ele saúda na entrada ou na saída são praticamente nomes sacralizados. Até os erros de grego de João no Apocalipse, tudo. Os erros
estatísticos ou numéricos, as diferenças genealógicas, qualquer coisa, são postas no banco das inerrâncias bíblicas, do letrismo, do literalismo, que Paulo disse que mata a alma, mata o espírito, mata a sensibilidade, mata o amor. E tudo isso em razão de que as pessoas querem ser grandes para Deus. Ser grande para Deus não é ser como o profeta Daniel, acerca de quem a gente vê no capítulo 8, capítulo 9, mas especialmente ali, capítulo 8 de Daniel, quando o anjo Gabriel chega e diz: Daniel, tu és um homem muito amado de Deus e dos principados e potestades celestiais e divinos, tu és amado. Mas em Babilônia ninguém sabia disso. E nem ele queria uma glória externa para demonstrar isso. Nunca buscou isso, nunca trabalhou nessa direção. Andou ao contrário, no sentido oposto. Por causa disso, sofreu punições das quais foi livre pela graciosa mão de Deus todas as vezes, enquanto ele próprio orava de portas e janelas fechadas no seu quarto. Era discreto, praticava uma espiritualidade cheia de boas obras, porém de nenhum alarde. Outras pessoas que assim eram, como vozes silenciosas no deserto. A maior parte da piedade humana, os seres mais bonitos de Deus na história humana, o mundo não conheceu. Nem a história clássica, nem tampouco a própria história da igreja. Jamais conheceu. A história da igreja privilegia indivíduos que tiveram algum papel público que tenha sido de uma sinalização de algum tipo de mudança social, política, religiosa, alguma forma de reforma quantificável e de visibilização. Mas isso está longe de expressar a verdade do coração. O homem mais piedoso do século XVI não foi certamente Martinho Lutero, que se considerava ele próprio entre os mais confusos, sofreu angústias variadas, crises psicológicas, angústias existenciais e visões perturbadoras. Não foi nem de longe. A esposa dele provavelmente desse banhos de cuia na espiritualidade de Lutero. Calvino era um cara bom para passar o dia escrevendo e ir toda manhã na Catedral de Saint-Pierre fazer a leitura escorreita da Escritura com comentários em sequência. Agora, você não tem uma única palavra sobre amor, carinho, afeto, beijo, gentileza, humanidade, sobre paixão, sobre benignidades, sobre serviço, sobre entrega, sobre não frugalidade, porque ele era frugal, como frugais eram os que tinham aspirações de natureza de santificação, ainda com o estereótipo católico, que era de frugalidade. Quanto mais franciscano fosse, mais espiritual seria. Até aí você pode acompanhar, mas no que diz respeito a ser humano, demasiadamente humano, até Nietzsche dava um banho no cara. Porque as pessoas mais bonitas da fé não estão nos registros de história da igreja. Não estão nas atas dos concílios.
não estão nos textos de livros que foram escritos para se tornarem best-sellers, porque os indivíduos ali descritos são figuras vendáveis. Não. As pessoas mais bonitas que eu particularmente já conheci na vida são seres completamente anônimos, morreram anônimos e existem anonimamente, vivendo com Deus a vida mais bonita que se possa contemplar, sem nenhuma aspiração de ser grande, de serem visibilizados, de serem percebidos, de serem notados, absolutamente nada disso. Nada disso. E o interessante é que o que se estabeleceu entre nós e foi oficializado entre nós e que acabou sendo naturalizado entre nós é o oposto disso. Ainda mais nessa época, como eu vinha falando, onde qualquer idiota tem uma plataforma para transformar idiotices em pregações, para transformar especulação enlouquecida em teologias e proposições, para manifestar o seu trauma, a sua doença, a sua psicopatologia, como forma de imposição comportamental sobre os outros. São pessoas que crescem para serem compartilhadores de neuroses pessoais, de paranoias pessoais, de taras escondidas e que se manifestam como antíteses proibitivas do que o próprio cara carrega no coração, de maneira oculta, de modo que quanto mais doente ele é, mais ele mostra uma fachada de santidade pálida para os outros. De modo que a gente institucionaliza a doença e vai proibindo e diminuindo o espaço daquilo que há de mais bonito, de mais belo, de mais singelo, de mais bem preparado, de mais humano, de mais generoso, que possa haver entre nós. Isso tudo é acachapado. Eu fico vendo alguns dos chamados melhores pregadores atuais da igreja presbiteriana, um bando de medíocres. Eu conheço mulheres e mulheres e mulheres que dão banho, que botam entre as pernas e passam de passagem por esses indivíduos que não servem nem para ser zagueiros no time onde essas mulheres sejam as atacantes. Mas aí, então, cancela-se o jogo, proíbe-se a entrada delas em campo, como se está fazendo agora. E eu espero que haja um levante, que haja uma reforma, já que não pode haver um recomeço, já que não dá para jogar o pano velho fora e os odres velhos fora e fazer tudo no vinho novo, no pano novo. Se não dá, pelo menos aumentem esse rombo e digam: para nós não é aceitável. Então vá lá no site do Ultimato e subscreva essa carta. Aumente esse número. Expresse a verdade do seu coração. Tá bom? Agora, o tema de hoje, e eu já falei à beça sobre esse assunto, eu quero ser grande, que tem a ver com a continuidade do que eu comecei dizendo, mas que está aqui no verso 20, do capítulo 20 de Mateus, quando a mãe de Zebedeu chegou a ele, e a mulher de Zebedeu, desculpa, a mãe de Tiago e de João, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João foram juntos com a mamãe, e adorando, curvando-se, botando o rosto no chão, diante de Jesus,
como se essa adoração carregasse um poder de sedução extraordinário. Foram os três, mamãe, Joãozinho e Tiaguinho. E aí se ajoelharam os outros 10 apóstolos olhando. A mamãe de Pedro não estava lá, nem a mamãe do outro Tiago, nem a mamãe de Judas Tadeu, nem a mamãe de Judas Iscariotes, nem a mamãe de Tomé, nem de Bartolomeu. A mamãe de ninguém estava lá. Só a mamãe de Joãozinho e Tiaguinho. Aí o adoram. E a gente sempre acha que tem um caminho para um enternecimento visível do coração de Deus. Porque eu oro de joelhos, porque eu boto a cara no chão. Você vê, inclusive, propaganda disso. Gente dizendo, e eu então fiquei uma semana acordando às 4 da manhã, botando a cara no chão até às 5, para Deus ouvir minha oração. É o mesmo Espírito. Quem ajoelhou e rezou, orou, Deus não aguenta, porque Deus não aguenta uma bajulação. A questão não é nem a verdade, a sinceridade ou o conteúdo ou a causa da oração. É Deus não suportar a sedução da minha bajulação adorativa. Aí pediu-lhe um favor, adorando-o. Eu acho isso muito legal, adorando-o, pediu-lhe um favor. A gente te adora, tu és lindo, maravilhoso, a gente te ama. Aí levanta a cabeça, será que dá para o senhor nos fazer um favor? Aí olha o favor. Aí perguntou Jesus, o que tu queres? E ela respondeu, a mamãe, manda, dá uma ordem, para que no teu reino, estes meus 2 filhos, Tiaguinho e Joãozinho, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, provavelmente o mais velho à direita e o mais novo à esquerda. Tratando as coisas do reino de Deus como se fosse um patriarcado judaico, onde o filho mais velho sentava à direita e o segundo sentava à esquerda. Queria transformar Deus num refém da cultura patriarcal instituída no judaísmo. Mas Jesus respondeu, é uma adversativa que contraria essa tentativa de sedução da divindade. Jesus disse, não sabeis o que pedis. Vocês oram sem ter a menor ideia do que vocês pedem. Estão pensando que porque se ajoelharam, eu vou me ajoelhar também e atender qualquer favor que vocês peçam? Eu só respondo às orações segundo a minha vontade. Eu não respondo orações para a prática do mal, nem para a corrupção, nem para a perversão, nem para a tirania, nem para a dominação, nem para a vitalicidade do controle de alguns sobre outros, nem para a exaltação dominadora. Isso não faz parte do meu reino. Vocês não entenderam. Mas vocês não entenderam. Você não entendeu nada, mulher de Zebedeu, mãe de Tiaguinho e Joãozinho. Joãozinho e Tiaguinho também não entenderam nada. Porque se tivessem entendido, teriam dito, mãe, que é isso? Aqui não. Aqui não. A gente não aceita isso nem mais lá em casa, nem em lugar nenhum, quanto mais aqui. Mas não, eles foram juntos para endossarem, para validarem o favor, o pedido. Jesus diz, não sabeis o que pedis. Todo esse pessoal que fica pedindo a Deus para ser grande, Senhor, faz-me grande para a glória do teu nome. Você já ouviu isso? Você já orou isso? Quanta gente já orou isso? Senhor, exalta-me porque eu não ficarei soberbo. Exalta-me porque eu não ficarei arrogante.
exalta-me, enriquece-me, porque eu serei generoso. Põe-me acima de tudo e de todos, porque eu saberei servir-te como ninguém antes de mim soube. Faz isso por mim, porque eu sou diferente dos demais seres humanos. Eu estou preparado para essa unção superior a qualquer outra que alguém já tenha recebido. E Jesus fica olhando e quase que diz como Jô Soares, me tira o tubo. Pelo amor de Deus, vocês não entenderam nada. João ouve isso mais de uma vez, lá quando ele prepara a pousada para Jesus entre os samaritanos e Jesus não quis ficar, está lá em Lucas 10, ele pergunta se Jesus quer que ele fizesse descer fogo do céu para matar toda a aldeia dos samaritanos. E Jesus disse, vocês não sabem até agora de que espírito vocês são. E aqui, antes daquela ocorrência, tem essa história, mas que não foi o bastante para Tiago e João aprenderem. Porque depois eles ainda repetem isso. Manda, é uma ordem. E no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que pedem. Aí ele fez uma pergunta para diluir a sem graceza da história, que estava todo mundo com ódio em volta, com raiva, todo mundo bramindo, espumando. Jesus perguntou, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí Tiago e João responderam dizendo, podemos, Senhor, podemos. Podemos beber sim, o teu cálice. Aí Jesus disse, ok, bebereis o meu cálice. O meu cálice é morte, o meu cálice é cruz, o meu cálice é privação. Vocês não assumiram essa consciência até aqui, mas vocês vão beber no meu cálice, o meu cálice vai ensinar vocês a serem gente. Na terra, na consciência de vocês, mas quanto a vocês se assentarem à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, não me compete concedê-lo. E a mãe deles estava dizendo, manda. E Jesus diz, não me compete. Manda. E vem Jesus e diz, não me compete. Esse pessoal que quer sentar à direita e à esquerda, que fica dizendo, Jesus, me unge, me põe acima, porque eu vou te glorificar. Está pedindo loucura, está pedindo juízo, está pedindo surto, está pedindo devaneio, está fazendo a oração da ficção da arrogância. E Jesus diz, eu sou eu, vocês estão aqui me adorando e eu não mandei ninguém levantar dizendo que vocês estavam errados. Eu acolho a adoração sincera, mas fiquem sabendo, isso não me foi concedido. Não me compete conceder. Isso tem a ver com uma instância da qual eu sou parte da essência absoluta. Mas eu mesmo me esvaziei de tudo, para ser reconhecido apenas como um ser humano, demasiadamente humano, para assumir a forma de um servo, de quem cuida, trata incansavelmente da necessidade humana, sem lamber as próprias feridas,
entregando a minha vida de moto próprio. Isso cabe a mim, mas não me foi dado o poder de conceder que alguém sente à minha direita ou à minha esquerda. É, porém, apenas para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É aí que entra essa multidão de anônimos. O pessoal fica pensando que se há uma visibilização dessa natureza descrita de forma quase alegórica aqui, desse trono, com gente à direita e à esquerda, isso faz muito mais parte da imaginação do que a gente possa entender, conceber, do que, de fato, venha, na realidade, a corresponder a um cenário, a uma visibilização real, quando se penetra nessa dimensão que está para além do espaço-tempo. Então, quando chegar esse dia, o que provavelmente você e eu veremos é uma multidão de anônimos. Porque Jesus já disse que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros. E os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que os que buscam preeminência nessa vida terão só a preeminência adquirida, os aplausos temporais. Mas os que submetem o coração à busca da glória de Deus, esses são aplaudidos por Deus e por homens, embora o mundo não os reconheça, nem os veja, nem os enxergue. Não foi a mim concedido, não é uma competência que me tenha sido dado, é para aqueles a quem meu Pai preparou, é surpresa absoluta. E aí as ordens todas vão se inverter. Haverá papas que ficarão de fora, cardeais que não entrarão, arcebispos, bispos, apóstolos falsários, apóstolos estelionatários de fora, mestres, teólogos, acadêmicos, descrentes da vida, do amor, de fora, líderes religiosos, determinadores de bulas que sacramentam o que Deus pensa e o que Deus não pensa. E eles são os donos do cartório que reconhece a firma de Deus para o planeta, ficarão de fora. Porque aquele que quer ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que abre mão da sua vida neste mundo por amor ao reino de Deus, achá-la-á. Então Jesus diz, não compete a mim, e vocês vão levar um susto, Tiago e João e todo mundo. Ora, ouvindo isto, os outros 10 apóstolos estavam em pé ali perplexos, babando de indignação. A palavra usada aqui é indignação. Indignaram-se. Sabe lá Deus o que disseram, o que eles falaram sobre a idiotice. Quem são vocês, seus panacas, babacas? Parem com isso. Se levantaram contra os dois, seus idiotas. Vocês estão pensando que são o quê? Então Jesus, chamando a todos eles, deu um conselho a todos, porque a doença que estava se instalando em Tiago e João é algo que tem o poder do contágio no coração de todos os seres humanos.
O diabo propôs isso a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Imagina Tiaguinho, Joãozinho, qualquer um de nós. A gente não consegue lidar com o poder. E o poder vai aumentando proporcionalmente a ele, a gente vai mudando, até que chega um ponto em que a gente parou de mudar e a gente começou a se corromper. Já não é mais nenhuma mudança. Chega uma hora que os traços originais do caráter da pessoa já se apagaram, porque a corrupção e a construção de uma persona toda poderosa foi o que se expressou. Então Jesus disse: deixa eu falar com vocês. O paradigma de vocês é outro. Não são os governadores, nem os ministros de Estado, nem os ministros de cortes supremas, nem as autoridades maiores, nem o imperador, nem o governador e os seus prepostos, nem os Herodes do tetrarcado da Galileia, nenhum deles. É paradigma de nada. O que vocês veem eles buscarem é o que vocês devem disso fugir. As ambições deles devem ser as grandes certezas de renúncia de vocês. Vocês não entenderam ainda que os governadores dos povos é que são os dominadores, é que tem esse lugar de déspotas, de gente do domínio, e que os maiorais da religião, da política, da economia, da academia, são os que exercem autoridade sobre os povos. Não é assim entre vós. Com vocês é o oposto. Vocês não têm que seguir o paradigma da presidência da República, dos ministros e ministérios exaltados, nem dos governadores, nem dos que lutam e buscam por poder, por grandeza, por fama, nem tampouco a obsessão dos youtubers, dos que são os influencers, que estão fazendo qualquer negócio. Às vezes vendem a rosquinha em troca de um donuts. Fazem qualquer negócio para serem vistos e aparecerem. Tal não será, tal não é entre vós. Com vocês não pode ser assim. Porque se com vocês for assim, vocês não têm parte nenhuma comigo e eu não tenho parte nenhuma com vocês. Nenhuma. Não é assim entre vós. Ao contrário, aí ele evoca uma antítese do que é esse paradigma de domínio, de governo, de sobre-excelência, sobre os demais, sobre todos, sobre essa admiração cultuada, esse cerco, esse fã-clube adorativo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Considerem grande aquele que não busca grandeza, aquele que vive para oferecer o serviço. Seja o serviço silencioso de quem, não dizendo nada, faz, toca, ajuda, levanta, carrega, leva, estabelece, realiza, completa, doa. Faz tudo isso no silêncio da alegria de estar servindo a Deus. Esses são vistos por anjos, aplaudidos nos céus, glorificado nas assembleias celestiais. Esses são os filhos amados em quem Deus tem seu prazer. São esses que não têm o paradigma mundano de poder político, de influência política como referência para si. Não é assim entre vós.
Ao contrário, quem quiser tornar-se grande, se alguém aqui quer ser grande, ouviu Tiago, ouviu João, tornem-se vocês os servos dos outros todos. Passem o resto da vida atentos à necessidade dos outros. Sirvam. Sirvam com atos, sirvam com atitudes, sirvam com palavras de edificação, de exortação, de estímulo, de soerguimento, de graça, de perdão, de acolhimento, de compaixão, de misericórdia, de justiça. São as minhas bem-aventuranças que vocês já ouviram, vocês não querem praticar. Os serem humildes de espírito, os serem os que se condoem e choram empaticamente, os serem os mansos. Vocês não querem isso? Serem os que têm fome e sede de justiça, serem os pacificadores, serem os que carregam a carga da maldade alheia contra a vida limpa que vocês vivem, olhando para cima sem esmorecer. Vocês não querem isso, não? Vocês estão querendo virar Herodes, virar Césares, virar Caifáses e Caiféses do sumo sacerdócio religioso? É isso que vocês querem? Pois parte comigo vocês não têm ser assim. Comigo tem parte os que me imitam, os que olham para mim e veem a natureza da minha autoridade. Porque eu estou aqui entre vós. E quem quiser ser o primeiro, esse deve ser o servo. Como eu. E aí ele se põe como referência absoluta, como único paradigma para mim. Para mim, eu estou aqui pregando o Evangelho, porque eu quero que o Evangelho cresça, que a palavra alcance milhares de pessoas. Eu sei que Deus me deu esse dom de proclamação, de compreensão, de conhecimento, de discernimento. E é meu privilégio servir você com isso. Como eu venho fazendo há 50 anos, a minha maior alegria é quando eu vejo as pessoas chegarem para mim e dizer: meu Deus, como Deus falou e fala pela sua boca. E eu fecho os olhos, eu ouço Jesus. Eu fico me abstraindo até de olhar para você, e o que eu ouço é evangelho límpido, cristalino, puro, santificado, glória a Deus. Isso me enche o coração de gozo e de louvor a Deus. Agora, você quer me ver arrebentado? Desde menino pregando o evangelho, desde jovem pastor. Meu pai sabia, minha mãe sabia, minha mãe até dizia: coitado do Caifás. Quando ainda lá na igreja presbiteriana de Manaus, havia pessoas que ouviam dizer que eu tinha me convertido, estava pregando, e ia um monte de curiosos, dezenas de curiosos por culto, só para me ver. E, de repente, eles viram aquele cara que só fazia seduzir mulher e brigar na rua, se converter, mudar de vida e adquirir um vernáculo da noite para o dia que eles não sabiam nem de onde vinha, porque não era assim que eu me comunicava. E agora tinha algo estrondoso, que os políticos estavam perplexos de onde vem essa sabedoria e essa capacidade de se comunicar. Iam lá me ouvir e depois me cumprimentavam à porta, à saída, e o pior deselogio, a pior afirmação que eles podiam fazer era chegar para mim e dizer: olha, meu filho, você tem o dom da oratória.
história. Como uma vez uns 2 senadores que foram me ouvir disseram: olha, você é provavelmente o melhor orador que nós conhecemos. Do Amazonas, com certeza, quiçá do Brasil. E a minha mãe e o meu pai ali do lado ouviram aquilo, me viram broxado. Aí eu sacudi assim a cabeça, não disse nada, uma tristeza. Digo, meu Deus, esses caras me ouviram aqui, eles não ouviram uma mensagem. Eles só ouviram uma estrutura, uma arquitetura vernacular. Que tristeza, que desperdício. Aquilo me dava uma sensação de inoperância. Quando, ao invés de perceberem o conteúdo, as pessoas vinham com a forma. Como uma vez eu ouvi, logo no início, com 20 anos de idade, pregando o Evangelho, uma senhora chegou para mim, até culta, me disse: olha, o teu dom é tão extraordinário que você deveria parar de pregar o Evangelho. Forme-se em direito que você vai se tornar um dos maiores advogados e juristas do país. Você vai poder ser o que você quiser. Eu falei: minha senhora, mas eu só tenho uma causa para advogar, é a causa daquele que advoga a minha, e mais nenhuma. É o que eu tinha aprendido com meu pai, que fora advogado. Eu não tenho nenhuma outra causa a defender. Agora, eu vejo pessoas insatisfeitas. Elas, de fato, querem glória humana, querem purpurina, querem cetros, querem aplausos, querem visibilizações, querem ficar as mais famosas, as mais poderosas, as mais influentes, as que botam tapete vermelho para elas entrarem e saírem, as mais reconhecidas, as mais unânimes. Eu sei o que é isso, porque eu já estive nesse lugar de unanimidade praticamente absoluta e sei qual é o espírito da corrupção do coração que habita esse trono de glória. Não é assim entre vós. Ao contrário, entre vocês tem que ser como é comigo. Quem quiser ser o primeiro será o vosso servo, tal como, do mesmo modo que, assim como eu, o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Porque o que vocês fazem por mim aqui e ali não é o serviço real. Não é andar na frente um pouco, preparar uma pousada para mim e para nós todos. Nem tampouco as mulheres que vêm carregando o pão estão também nos servindo, a todos nós. Mas o grande serviço é vocês terem a coragem e a consciência de que vocês estão aqui para me repetir. Vocês têm que ser como eu. Vocês têm que ser Jesuses. Vocês não me viram nenhuma única vez diante do Pai, pedindo ao Pai que me exalte. Não, eu estou sempre pedindo ao Pai que exalte o nome dele. Mas eu estou aqui para servir, para me exaurir, para me gastar, para me consumir, para me dar, para me derreter em amor, em serviço. Vocês têm que ser tal como o Filho do Homem, tal como eu, Jesus, que não vim para ser servido, mas para servir e dar, 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 de modo que qualquer coisa que vocês recebam caiam na categoria da temporalidade, daquilo que passa, daquilo que é do dia de hoje para o dia de amanhã, mas vocês entreguem e doem e sirvam com aqueles bens e tesouros eternos que duram para sempre, na alma e no coração humano. Remunerem-se com a alegria de verem as pessoas entendendo como é ser como eu, que será terem aprendido com vocês
Como foi que vocês aprenderem a ser comigo? Estão transferindo essa consciência através de atitude, de ações, de comportamento e de boas obras, de modo que todo mundo veja em vocês a mim outra vez. Isso é servir e dar, servir e dar, servir e dar. Com todos os dons que Deus me tenha dado para servir e dar. Servir e dar. O meu dom preeminente é esse, de servir e dar a palavra. Mas não somente isso, servir e dar tudo mais que eu consiga. Eu entendo servir, e em servindo, ter mais para doar mais. Porque quanto mais você serve, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais em você a graça cresce, de modo que é algo inesvaziável, é algo que cresce indefinidamente, que se plenifica na entrega, que aumenta na doação, que se avulta pela dádiva e pelo amor despreocupado, que não olha para o lado, que não quer saber quanto o outro tem, nem como é a vida dele, se é melhor do que a minha, nem se ele impressiona mais do que eu, nem se ele é mais percebido do que eu. Nada! Tem a ver apenas comigo e com Jesus. Não estou olhando para o lado, para ninguém, não quero ser como ninguém, não quero imitar ninguém. Estou satisfeito em ser quem eu sou. Peço a Deus que a minha vida tenha apenas a utilidade como a do Filho do Homem. Apenas como a de Jesus. Não quero nenhuma vida que não seja como a de Jesus. Você pode me achar radical, mas é a radicalidade que eu busco, sem radicalismo. Radicalismo é um sistema fanático fechado. Radicalidade é o que atinge a raiz das coisas, com essência, mas não com a sistematização que bloqueia o fluxo das seivas, que vem da graça de Deus, do chão de Deus, da terra de Deus, do humus de Deus, do humor de Deus, da humanidade de Deus, da humildade de Deus, da graça que vem dos céus. É isso que eu quero ser, é com isso que eu quero parecer. As pessoas achem bonito ou achem feio. Esse é o chamado. Essa é a minha cara, esse tem que ser o meu comportamento, essa tem que ser a minha vida, esse tem que ser meu alvo. Como eu digo desde garoto, esse é o meu ponto de partida, é o meu ponto de vista, é o meu ponto de referência e será sempre o meu ponto de chegada. Jesus, olhando firmemente para Ele, o autor e o consumador da minha fé, e para nenhum outro Messias, só Ele. Quando a gente conhece a Jesus, tudo mais entra em estado de relatividade absoluta. Jesus não é o mais importante, Ele é o absoluto. Aí existem coisas que são importantes, existem coisas fundamentais, existem coisas importantes, mas Jesus é o essencial, absolutamente único na essência. O resto habita as concentricidades da vida e tem que estar num plano de alinhamento absoluto com o centro radical de tudo que é o Evangelho, tal como Jesus. Por favor, Jesus, que essa palavra ainda encontre lugar no coração de poucos ou de muitos, de quem quer que se abra, de quem quer que tenha entendido, de quem quer que queira viver assim, de quem quer que queira se entregar, acima de tudo, antes de tudo e verdadeiramente, para ser um reflexo cada dia mais nítido da tua pessoa, do teu caráter, da tua realidade, da tua presença, dos teus atos, das tuas ações, das tuas atitudes, do teu humor
e do humus que tu distribuis na vida para que as boas sementes floresçam no coração humano. É o que eu te peço que aconteça, por trabalho lindo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.